Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós nos encontramos na quarta-feira, 30 de novembro de 2022, dando continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, hoje em particular com a nossa querida irmã Terezinha Olivier. Terezinha, é conosco. Obrigada, Terezinha. Obrigada. Gratidão, minha irmã. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. E é um prazer estar aqui novamente. E vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos ainda no item 115 desse capítulo, não é? Solução de alguns problemas por meio da doutrina espírita, do livro O que é o Espiritismo. E nós estamos no item 115, que remete ao Livro dos Espíritos, da questão 166 a 222. E como nós já vimos na reunião passada, nós já vimos até a questão 196A, hoje, dando continuidade, nós vamos partir da questão 197 do Livro dos Espíritos, né? Que o subtítulo desse capítulo é Sorte das Crianças Depois da Morte, porque esse capítulo do Livro dos Espíritos trata da reencarnação, né? Então, na questão 197, a pergunta de Kardec é: poderá ser tão adiantado quanto o de um adulto o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Não é? Pergunta de Allan Kardec. A resposta do espírito é: algumas vezes o é muito mais. Quer dizer, algumas vezes o espírito da criança que desencarnou em tenra idade pode ser até muito mais evoluído do que um adulto, não é? Porquanto pode dar-se que muito mais já tenha vivido e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu. Então, o espírito da criança pode ser bem mais antigo que o do adulto, já mais vivido, com muito mais experiências, não é? Pode ser mais adiantado que de um adulto, o espírito dessa criança. A pergunta 197A de Kardec. Pode, então, o espírito de uma criança ser mais adiantado que o de seu pai? Isso é muito frequente. Não o vedes vós mesmos tão amildadas vezes na Terra? Quer dizer, existem exemplos no planeta, né, na Terra, existem muitos exemplos de espíritos que se mostram, né, espíritos encarnados, que se mostram mais adiantados do que os seus pais, mais compenetrados, com mais responsabilidade. Eu mesmo vi exemplos disso. Nós conhecemos uma senhora, já há muitos anos atrás, eu era ainda adolescente, jovem, né, quando eu conheci. Era uma pessoa muito boa, essa senhora, só que ela tinha suas fraquezas, né? Ela era alcoólatra, ela tinha 3 filhos, e cada um era de um parceiro, ela tinha uma vida desregrada, apesar de ser uma pessoa muito boa, de bom coração. E os filhos cresceram nesse ambiente, e eles sempre foram muito ajuizados, muito corretos. Eles é que iam buscar a mãe, quando a mãe estava embriagada na rua, eles iam buscá-la, levavam para casa. Esses moços, eles cresceram, estudaram, se casaram, formaram família. Então, eu vejo nesse caso, né, os filhos, espíritos mais amadurecidos do que o da própria mãe, né? E tem muitos mais exemplos, inúmeros exemplos desse tipo. Então, se é um espírito que viveu mais, aprendeu mais, se dedicou mais à sua evolução, ele pode sim, e muitas vezes é, mais evoluído que de um adulto e dos seus próprios pais. Ele pode ser também, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, viu? Pode interromper, tá bom? Eu gostaria de fazer uma reflexão. Já que
dentro do lar, os filhos são, como nós estamos aqui estudando, muitas vezes mais evoluídos, mais amadurecidos espiritualmente que os pais, a questão é a seguinte: se em uma família, 3, 4 crianças, na minha época, a mentalidade deveriam ser todos educados igualmente. Mas, se, neste caso, 1, 2, 3 espíritos são mais amadurecidos, têm mais habilidade, como deveriam ser a educação? Porque cada ser é um indivíduo à parte, tem as suas habilidades também. Imagine, desculpem, se são ainda mais amadurecidos. Por quê? As necessidades desse espírito mais amadurecido ou amadurecidos serão completamente diferentes das demais criaturas. E como fica, então, a posição dos pais neste exemplo, Terezinha? O que você acha? A gente pode pensar dessa forma, né? Esses espíritos já trazem uma bagagem, né, de outras encarnações. Já conquistaram, já desenvolveram certas qualidades morais, já desenvolveram aptidões intelectuais em encarnações passadas, já vem com um preparo. Então, nesse caso, eles não estão dependendo tanto da educação que os pais possam dar. Se eles são mais evoluídos, são mais preparados que os próprios pais, eles não estão dependendo tanto, eles estão dependendo mais da bagagem que eles trouxeram e de tudo aquilo que eles vão ainda aprender nessa encarnação. Então, se é um espírito que já traz essa bagagem, ele mesmo, por si mesmo, ele vai buscar conhecimentos, né? Ele vai buscar esse desenvolvimento ainda maior nessa encarnação por si mesmo. Ele não está tão dependente assim dos seus pais. Em muitos casos, esses espíritos encarnam nessas famílias, inclusive para ajudar a família, para ajudar na evolução dessa família, né? Tem muitos casos assim, né? Que eles veem como uma tarefa de ajudar na evolução, no crescimento espiritual daquela família. Então, eles já trazem a bagagem deles já, o preparo, e vão em busca de mais por si mesmos, né? Por vontade própria. A gente vê muito isso, né, Zélia? Pessoas que crescem em lares onde existe uma limitação dos pais, nem estou falando de filhos mais evoluídos, não, mas assim, cresce num lar que tem limitação financeira, limitações até com relação a estudo, dificuldades, né? E essa pessoa que cresce num lar assim, ela traz em si certas vontades de crescer, de aprender, que ela vai em busca por si própria. Ela vai, eu conheço casos assim também, que os pais não Mas eu me refiro puderam. às habilidades, no caso, intelectuais do próprio espírito. Por quê? Então, mas é isso. Porque, nesse caso, uma criança de 3, 4 anos que eu conheço, e é na família, na época, tinha habilidades para idiomas. Sabia, conversava, e dependendo, ele com essa habilidade para idiomas, poderia ser desenvolvido muito mais do que os outros. Então, o que ocorreu? Por isso que eu digo que as coisas estão mudando também, nós temos que também ser mais flexíveis, penso eu, tá? Se as outras crianças não tinham as mesmas habilidades, porque se notava que a criança era realmente um espírito bem interessante em termos de habilidades, muito mais que os outros irmãos, não foi educado, não foi dado, porque tinha que ser a mesma educação. O que ocorreu? Tem sim, continuou com algumas habilidades, mas outras interessantes, que vemos que não foi, mesmo tendo essa tendência para idiomas,
Poderia ter tido muito mais. Porque não foi colocada numa escola de idiomas, porque tinha que ser todos iguais. E como não se tinha condições, aí não foi dada essa oportunidade. Nesse sentido também, em relação à nossa própria educação, a educação que os pais dão em relação a essas habilidades do próprio espírito amadurecido. Entendi. Entendi. Tem espíritos também que encarnam em famílias assim, com muitas limitações, até como provas, às vezes, né? Até como provas. Neste caso, não eram limitações, tinha como. Tinha como, sim, tinha como. Mas não, foi uma questão, justamente, creio eu, de falta de preparação dos pais, porque disseram, todos têm que ser iguais. Então, mas eu vejo também como uma prova para o espírito, porque apesar disso, né, porque ele sofreu uma limitação, né, nas suas potencialidades, ele sofreu uma limitação. Eu vejo aí como uma prova para ele ir em busca, para ele crescer por si mesmo, buscar a sua realização. Logicamente, na medida que for crescendo, né? Porque eu vi muitos casos, Zélia, de pessoas que depois de adultas foram em busca e conseguiram. Depois de uma certa idade, tanto limitações financeiras como outros tipos de limitação, falta de incentivo dos pais, falta de oportunidades e tudo mais, mas depois que atingiram uma certa idade, foram em busca e conquistaram, conseguiram, entendeu? Eu acho que isso também é uma prova para o espírito, para ele mostrar o seu valor, a sua vontade, a sua determinação, não é? Eu vejo dessa forma. Se alguém quiser falar mais alguma coisa sobre esse item, podemos passar adiante? Muito bem. 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Morreu em tenra idade, pode pertencer a uma categoria superior? Aí o espírito responde, se ele não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não vai isentá-lo das provas que tenha que padecer, quer dizer, ele vai ter que passar pelas provas como qualquer outro espírito. Se não foi nessa encarnação que foi interrompida, vai ser em outra ou em outra, mas ele vai ter que passar, porque a evolução dele vai ser como a de todos, né? Se for puro, se esse espírito que desencarnou ainda criança, muito novinha, se for um espírito puro, não foi porque ele morreu como criança, não foi por ter animado uma criança, mas porque ele já fez a sua evolução antes dessa encarnação. Ele já alcançou um estado evolutivo antes, não é? Então, não é o fato que morreu criança, como muita gente pensa, né? É um anjinho e tudo. Não é, é um espírito já vivido, é um espírito que já teve muitas e muitas encarnações, já desenvolveu qualidades, cultivou defeitos morais, imperfeições morais, ainda tem as suas imperfeições, como qualquer um de nós, não é? Então, não é porque morreu criancinha que é anjinho, lógico, a gente entende que vai ser recebido, vai ser tratado com carinho e tudo mais, mas é um espírito adulto, né? Só o corpinho dele que era criança, mas ele é um espírito adulto e vivido, né? Tudo bem? Se alguém quiser falar, por favor, vamos participar, que fica melhor com a participação, né? Senão só ficar ouvindo a minha voz aqui vai cansar, vai enjoar. Também acho que é coletivo, como nós estamos, só que realmente fica bem melhor. Vai melhorar, né? A voz, tudo isso faz parte. Isso, vai. Então, vamos em frente. Essas explicações, assim, somente o espiritismo que dá mesmo, né? A gente tinha umas ideias tão distorcidas a respeito, né, de criança,
Tanto é que foi criado aí um local, né? Porque chegou uma hora que a Igreja Católica, né, falou, porque tem o céu e o inferno, mas aí, para onde vai a criança, né? Se não fez o mal para ir para o inferno e não fez o bem para ir para o céu, onde que vai? Então, depois de não sei quantos séculos aí, acho que século V ou VI, inventaram aí como é que é o nome, onde vai as crianças? Esqueci Não é o termo purgatório, agora. não? Não, como é que é? Não, não é purgatório, É, limbo, a alguma coisa assim, limbo. É, limbo, justamente né? por causa das crianças que eles não tinham Isso, como dizer para onde iria quando se perguntava, porque né? eles não sabiam o que fazer com as crianças, né? Então criaram aí um lugar, né? Que é lógico, é tudo ser humano, né? Que tenta ajustar as coisas de acordo com aquilo que ele acredita, mas não é desse jeito, pelo menos nós aprendemos com a doutrina espírita que não é dessa forma, né? E trazemos sempre a responsabilidade dos pais. E a responsabilidade do próprio espírito também, né? O espírito, ele tem a responsabilidade das escolhas que ele fez nas encarnações passadas, mesmo que morra a criancinha, né? Ele continua tendo a responsabilidade das suas escolhas de vidas passadas. Porque Isso ele muitas vai, vezes, porque pode muitas falar. vezes, pardon, muitas vezes o que ocorre por ser, vamos dizer, neste caso, um ser mais amadurecido intelectualmente, há uma manipulação do próprio espírito em relação aos pais. Ah, sim, com Então, é certeza. por isso que eu fiz a questão anterior, né? Então, é impressionante que atualmente fica mais fácil a permissão, o permitir, dar tudo, entre aspas, que eu digo, dar tudo no sentido de permitir, ser permissivo. E aí, um espírito como esse, que necessita estar sendo moldado, porque tem já um intelecto bem amadurecido, mas não significa que seja, neste caso, moralmente, aí complica. Porque, se vê, nós conhecemos casos desse sentido. Então, o pai, os pais deram essa oportunidade por ter realmente. Porque, assim, é amadurecido, mas tem várias habilidades. Pode ser moral, não é moral, mas pode ser intelectualmente muito mais do que os pais. Sim, com certeza. E o fato de ser mais evoluído que os pais, um espírito mais amadurecido que os pais, não quer dizer que seja um espírito superior, né, Zé? É ainda um espírito que tem muita coisa ainda para vencer em si mesmo e aprender e tudo mais. Não é um espírito superior. Por Pode isso que é ser bom trazermos essa questão aqui como essa no questão. nosso dia a dia. O que ocorre? Sim. E existiu, Uhum. neste caso, a manipulação, justamente desde pequenininho, a manipulação, e depois, quando já estava na fase adulta, foi dito que eu fazia o que queria, quando pequeno, e meus pais não se deram conta. Isso mesmo. Acontece muito isso. Cara, Terezinha. 199. Por que frequentemente a vida se interrompe na infância? Resposta. A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. E sua morte, muitas vezes, constitui provação ou expiação para os pais. Então, tem dois elementos aqui, né? Duas situações. Então, quando morre a criança na infância, né? Pode ser o que ela teria, o tempo que ela teria que viver ainda numa encarnação passada, e a vida dela foi interrompida de alguma forma antes do tempo, né? Então, ela vem. Não é que todo caso de morte de criança seja isso, né? Não é. Pode acontecer isso, né? Então, ela vem, fica aquele tempo e volta para o mundo espiritual, né? Essa é uma situação. Outra é que, muitas vezes, a perda de uma criança constitui provação
ou expiação para os pais, porque é um sofrimento muito grande, né? Um dos maiores sofrimentos que existem na face da Terra é os pais perderem um filho, né? Então, é provação ou expiação para os pais. E não, para nós, não importa se acontece, se a gente sabe de algum caso, não nos interessa nada saber se é expiação, se é provação, nada. A gente tem que ir lá ajudar, amparar, dar o apoio e tudo mais, né? Nós temos muito essa coisa de julgar, né, gente? Espírita gosta muito de julgar. Ah, se aconteceu isso, é porque na encarnação passada fez alguma coisa assim, assado. Essa é uma das coisas mais nocivas, né, que nós podemos fazer. Isso é julgar, e nós não temos esse direito, e nem interessa para nós o motivo, não interessa. Dentro da lei que Deus criou, existe essa possibilidade de ser uma expiação, uma aprovação para os pais, dentro da lei. Agora, se é ou se não é, o que foi, para nós não interessa. A gente vê muito, né, agora com essa facilidade toda aí da internet e tudo mais, a gente vê uns absurdos tão grandes, né? Acontece alguma coisa, já vem uma comunicação do espírito, que para mim não tem espírito nenhum, é médium aí querendo aparecer na mídia, e falando, porque o espírito falou que na encarnação passada essa pessoa fez isso, fez aquilo, por isso que aconteceu. Então, isso precisa terminar no meio espírito, precisa acabar. Espírito elevado não faz isso. Espírito elevado não revela o passado de ninguém, principalmente se o passado for, né, com erros ou comprometido. Espírito bom não faz isso é falta de caridade. Então, quando nós soubermos de alguma comunicação assim, a gente precisa deixar de lado, porque o espírito elevado não faz, eles são caridosos, eles são amorosos, eles procuram ajudar, não mostrar, né, pôr a pessoa em evidência, o erro daquele espírito em evidência, né? Isso é falta de caridade. Então, Ou é ignorância. isso. Muita Ou ignorância ignorância, também. do próprio ignorância no sentido no que eu estava dizendo, falta de estudo de conhecimento da doutrina. Porque tem casos, nós sabemos disso. Temos casos, se nós não soubermos filtrar, vai entrar em parafuso. Verdade, Vai verdade. entrar, portanto, que tenho aqui provas em mãos de comunicações feitas por um instrumento e que realmente a mãe sendo espírita, quando viu a mensagem, disse, não é minha filha. Mas isso chocou muito, porque era algo recente, um mês e pouco. Então, falta de conhecimento sempre é isso. Vamos sempre chamar, é necessário o estudo para ser filtrado o que está sendo dito para o médium, pelo médium, e também o tipo de mensagem que está sendo recebido, principalmente é muito grave as chamadas cartas consoladoras ou comunicações consoladoras. Isso pode afetar muito, Afeta, sim. Principalmente neste caso, onde os Pode pais criar perdem seus filhos. Pode criar problemas sérios para a pessoa, né? Mas, infelizmente, sabe, Zélia, existe o problema da vaidade também, sabe? O médium, ele quer mostrar que ele é médium, que ele recebe os espíritos, que ele sabe, que ele recebe revelações do passado, então, ele quer, tem muito disso, de médium que quer aparecer, sabe? E isso acaba gerando problemas muito desagradáveis, muito mesmo. Mas também, Terezinha, eu acho que, em relação a isso, pode ser médiuns de vários níveis, nuances. Tem, né? Tem muitos. Nuances. E pode ter supostamente o tempo, como nós vemos aqui, que não influencia a pessoa está ou não
numa casa espírita de 30, 50, quantos anos, isso não vai influenciar em relação ao como está sendo o procedimento desse suposto espírita em relação à sua própria responsabilidade perante o seu comportamento na sociedade. Então, por que eu estou dizendo isso? Se existe médiuns que estão no desenvolvimento mediúnico, que é o mais conhecido entre nós, vamos trazer o desenvolvimento mediúnico, que é o mais conhecido entre nós, ou desobsessão, está há anos, recebe uma comunicação e diz, e diz que aquele espírito é de fulano de tal, quando vai ser analisado, porque há uma análise, nós sabemos que deve ser analisado, Sim. E não se aceita por ter experiência, por estar praticando o desenvolvimento mediúnico ou a mediunidade durante tempos, e porque os seus protetores espirituais estão dando essa oportunidade, aí é meio complicado. Porque será que realmente tem completamente o conhecimento, ou até onde está a parte moral do instrumento mediúnico? Tem muitas coisas em jogo, né, velha? Tem a intenção boa do espírito, tem espíritos mal intencionados que gostam de semear a confusão, gostam de desequilibrar as pessoas. Tem espírito ignorante, que não sabe quase nada, mas quer parecer que sabe, como tem os encarnados assim também. E tem médiuns também que não estudam, aceitam qualquer coisa como verdade. E tem as pessoas, em geral, como esse caso que você citou, da mãe que falou que aquela não era sua filha, provavelmente ela conhece um pouco de doutrina, para ela saber separar. Ela separou, ela filtrou. A maioria das pessoas não filtra. Fala que foi o espírito que falou, aceita, cegamente, né? Então, uma pessoa que estuda a doutrina um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho não, mais aprofundado, ela recebe uma comunicação, ela vai fazer análise dessa comunicação. Agora, quem não estuda, aceita qualquer coisa como verdade. Está fragilizada. Emocionalmente, ela está fragilizada, né? Está sofrendo. Vem, olha, seu filho mandou essa mensagem. Ela não entende, não conhece. Falou que o espírito falou que é o filho dela. Pronto. Né? Por isso é importante a gente conhecer, a gente estudar, separar as coisas, filtrar. Isso é fundamental. Principalmente, Terezinha, separar. Não significa que separar, e não é a questão de estar acusando ou não o médium, porque não tem nada a ver, mas é como nós estamos num processo de reeducação, que eu digo por mim, reeducação, estamos estudando, estamos num outro período, nós não podemos comparar 20, 30, 40 anos, principalmente com as entre aspas, novidades, né? Com o que nós estamos, hoje em dia, temos em mãos. Então, o médium, se está em processo ou não de fascinação, porque tem a fascinação, tem a confiança, supostamente, nos seus protetores espirituais durante décadas, aí pode, às vezes, até os próprios protetores supostamente espirituais de décadas podem se afastar para ver como está se comportando o médium. Então, é questão só uma coisa, estudo, análise. Não é o estar julgando, mas analisando o procedimento. E, se possível, se o médium aceitar, que às vezes é complicado, né, Terezinha? É complicado. Se tem experiência de décadas, às vezes na mediunidade é complicado, porque às vezes não aceita. Não. Sabe disso? Sabe que não aceita. Aí sim poder ser útil, ajudar e dizer, esse negócio aqui não está muito bem, não. Não corresponde. E aí, por isso que é muito importante o estudo.
O estudo é fundamental, mas tem outro aspecto também, a questão da sintonia. Quando o médium, isso para qualquer um de nós, não é só com o médium, não, só qualquer um de nós, mas estamos falando especificamente do médium. Através dos seus pensamentos, através dos sentimentos que ele fica cultivando, pensamentos, tal, ele entra em sintonia com outra categoria de espíritos, ele vai receber, ele vai atrair aqueles espíritos. Ele vai achar que é o seu espírito protetor e muitas vezes não é. É o outro espírito que ele entrou em sintonia através de pensamentos e sentimentos negativos. E isso acontece conosco, pode acontecer em qualquer momento conosco, né? E o médium, ele tem que ter uma atenção redobrada, porque ele é um intermediário. Imagine, né? se não estiver bem, Terezinha. Se tem as ondulações naturais. Isso, e nós não sofremos essas ondulações? O Como médium também. sempre, constantemente. Um dia está bem, outro dia não está, um dia está irritado, está nervoso, está revoltado, né? Um dia está calmo. E aí a gente entra em outras faixas vibratórias, não é? É a questão da vigilância, né? Jesus não falou, vigiar e orar. Tem que vigiar muito. Isso primordial. Você colocou a vigilância. Vigilância conosco mesmo, não com o outro. Exatamente, a gente gosta de vigiar o outro, né? Isso, exatamente. O que eu estou cultivando dentro de mim? Isso vai determinar as minhas companhias espirituais. É isso que vai determinar, porque nós atraímos os espíritos pelo pensamento. Então, o que eu cultivo como pensamento? O que eu alimento como sentimento dentro de mim? Isso é uma vigilância que nós precisamos fazer constantemente, né? E o médium ainda, mais ainda, né? Muito bem. Então, vamos lá. 199A. O que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Tem que começar de novo. Não tem segredo, né? Vai começar tudo de novo, todo o processo novamente. Muito bem. Aí é o comentário. Se uma única existência tivesse o homem, e se extinguindo-se-lhe ela, acabando essa existência, tinha só uma existência, só uma vida, e acaba essa vida, e se sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano que morre na infância para gozar sem esforços da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Quer dizer, a gente, como hipótese, né, que só existe uma existência, uma vida só. Aí a criança morre, ainda novinha, né? Por que ela vai usufruir de uma felicidade depois da morte, né? Como nós vimos anteriormente, ela não fez o bem, não fez o mal, mas também não fez o bem. E por que ela estaria isenta das lutas que nós enfrentamos, né? Para conseguir sermos mais felizes depois da morte, né? Toda essa luta, toda essa dificuldade, por que ela estaria isenta disso, não é? Então, semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Não existem diferenças para a justiça de Deus. Todos vão evoluir dentro das mesmas leis, dentro das mesmas condições, quer dizer, fazendo as suas escolhas, tomando suas decisões e enfrentando as consequências dessas decisões, dessas escolhas, e aprendendo com essas consequências a fazer escolhas melhores. Esse é para todos. Não existe ninguém que esteja isento desse processo, segundo aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita. Ninguém está isento desse processo. Não tem ninguém privilegiado. Não existem privilégios nas leis divinas. Senão Deus não seria justo, né? E não sendo justo, não seria Deus, né? Porque para ser Deus tem que ter todas as aptidões, virtudes no mais alto grau, né?
Muito bem. Alguma dúvida aí, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos lá. Com a reencarnação, a igualdade para todos, né? Nós aprendemos com a doutrina espírita que lá nas primeiras encarnações como humanos, somos todos simples e ignorantes. Começamos iguais, né? Começamos iguais. E dali para frente é que vai haver as diferenças por causa das nossas escolhas, às vezes cada um vai escolher, né? Decidir para a sua vida. Aí vai se criando as diferenças, né? O futuro a todos toca, sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Não existem favores. Os retardatários só de si mesmo podem se queixar. Os que ficam para trás só têm que se queixar de si mesmo, né? A falta de determinação, de vontade, de aprender, de crescer, de se melhorar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento dos seus atos, como tem eles a responsabilidade. Kardec sempre fala do mérito, né, que é diferente de merecimento, é um mérito. Tudo aquilo que a gente consegue através do nosso esforço, da nossa vontade, da nossa determinação, nós temos o mérito disso. Porque nós é que conquistamos, não foi dado. Deus não dá nada pronto para a gente, né? Ele criou as leis de uma forma que nós é que temos que ir atrás, né? Nós é que temos que conquistar. Então, nós vamos ter o mérito. Da mesma forma que nós temos a responsabilidade dos erros que nós cometemos, a responsabilidade é nossa, nós temos o mérito das nossas conquistas, não é? E é assim que nós vamos crescendo, evoluindo gradativamente. A gente tem que entender que essa evolução é gradativa. Nós não conseguimos, de uma hora para outra, fazer grandes mudanças no nosso grau evolutivo. É devagar e sempre, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? Não tenha medo de caminhar lentamente, tenha medo de ficar parado. Então, é devagar e sempre. Nunca perder a vontade, a determinação de crescer, né? A lei de Deus foi criada dessa forma. O interessante é falar sobre isso, que é o atributo do espírito, que não pode ser tirado. Tudo que ele adquire pertence a ele mesmo, a não ser que ele, por prova, peça, por uma questão, até em termos de progresso, para ele mesmo. Né? Isso. Ou depende para ele, ou se ele pede para auxiliar determinada comunidade, assim, aí vai pedir. E tem esse mérito. Com essa consciência, óbvio que já adquiriu. Então, isso é muito importante. O atributo que o espírito adquire com o passar da sua evolução não pode ser tirado. Então, certas vezes não tem lógica o que se comenta em relação o que o próprio espírito adquire, que é algo natural. Não se pode tirar, não se retorna. Não tem como tirar, né? Porque aquilo que foi conquistado de verdade, lógico, de verdade, o espírito não perde mais, é dele, é dele. Por exemplo, quer ver um exemplo bobinho? Bobinho, né? Quando a gente é criança, a gente não sabia ler e escrever. Aí nós aprendemos a ler e escrever. Alguém tira isso da gente? A partir de hoje você não vai saber mais ler e escrever. Não tem como, não é? Porque foi uma conquista nossa, nós aprendemos. Então, isso a gente não perde. Nessa encarnação, a gente não perde. Então, as conquistas morais, quando são verdadeiramente conquistadas, e que não são somente aparências, mas são conquistas reais, o espírito não perde mais. Isso vai ser útil para ele no mundo espiritual, quando ele for para lá, vai ser de grande utilidade para ele tudo que ele conquistou aqui, em termos de moral e também em termos intelectuais. Porque o espírito também precisa evoluir em inteligência também, né? Não é só ser bonzinho, né? É ser também espírito inteligente.
Então, tudo que ele conquista vai ser de grande utilidade para ele no mundo espiritual. E vai ser de grande utilidade para ele em futuras encarnações, porque ele vai carregar com ele sempre. E vai sempre acumulando com mais conquistas, né? Mais conquistas, até chegar à perfeição. E aquela coisa, né? Se, como você mesmo está afirmando, atributo é uma conquista, mas se ele, ou o espírito, quando eu digo ele, gente, é o espírito, se deixa levar pelo que, em termos de ego, orgulho, em relação ao que tudo que adquiriu, aí já vai complicar o meio do caminho todo. Mas, Zélia, se ele adquiriu de verdade, ele não vai ter esse orgulho. Ele já venceu. Aí Se depende. adquiriu, Se estivermos falando em termos assim, verdade. de intelectual, porque tem pessoas que pelo fato, ele adquiriu, tem a inteligência, tem habilidades, mas se deixa levar justamente porque se crê, como se diz em espanhol, demasiado. E ele tem, ele adquiriu. Ele não vai perder o que ele adquiriu em inteligência, mas ele vai ter que enfrentar as consequências do seu orgulho e da sua vaidade. O lado Isso moral sim. que está faltando. O lado moral não acompanhou. Não alcançou ainda. O lado intelectual. Isso no nosso planeta é muito comum. A evolução bem maior no campo intelectual e a evolução mais deficiente no campo moral. No nosso planeta é comum, a gente vê isso toda hora, né? Pessoas com muita inteligência cometendo aí barbaridades, né? A gente vê muito. Ou habilidade, né? Porque às vezes não tem a inteligência, mas tem habilidades natas que a pessoa sabe como aquela pessoa, entre aspas, porque agora, hoje estamos estudando, que tem habilidade, determinada habilidade, porque conheço pessoas que não têm, que nunca teve a oportunidade de estudo, mas têm habilidades impressionantes. Coisa que muitas pessoas que estudam não têm. Verdade, verdade. É inerente. Mas é aquilo que nós falamos, a conquista anterior que está sendo útil para ele agora, né? Aflora, né? Mesmo que ele não foi aprender, aquilo aflora naturalmente, porque está dentro dele. É dele, ele já conquistou, né? Muito bem. Aqui está um pouquinho escondido para mim aqui, peraí. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado. Você quer ler para mim essa primeira frase, Zélia, porque está tampando aqui para mim. Não estou podendo. Aliás, alguém pode ler para mim? Eu posso ler. Aliás, não é racional considerar-se a criança como um estado normal de inocência. Não se vê a criança dotada de piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação. Sim. Algumas não há que pudessem trazer ao nascer a astúcia, a falsidade, a perfídia, é pendor para o roubo e para o assassino. Não obstante, os bons exemplos que todos os dias não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão, a lei civil as absolve dos seus crimes, porque, diz ela, obraram sem discernimento, em razão da lei, porque, de facto, elas obram mais por instinto do que pela intencionalidade. Isso mesmo. Então, é isso aí. Isso mesmo. Não é porque é criança que não pode apresentar, né, os piores instintos. Tem criança que apresenta desde pequeno, existe. São espíritos muito difíceis, né, com muitas viciações morais, e essas viciações começam a aparecer desde criança, né, numa idade lá, que a educação não teve influência.
Então, a gente que tem mais de um filho, né? A gente percebe, a gente procura dar, né? Os pais podem ter 5 filhos, né? E dão a educação, a alimentação, as mesmas escolas, tudo igual. E a gente vê grandes diferenças entre um filho e outro, não é? Essa é uma das grandes provas da reencarnação. De onde vêm essas diferenças? Não é? De onde que vem? Se foram, então, na mesma família, mesmas influências, mesma educação, mesmas escolas, tudo. E essas grandes diferenças. Então, tem criança que apresenta desde pequeno, sim, né? Olha, podem trazer ao nascer, né, a astúcia, a falsidade, a perfídia, né? E tudo, pendor para o roubo. Tem criança que, desde pequenininha, apresenta essa tendência, né, de pegar as coisas dos outros, não é? Isso é muito comum. Então, é essa questão. Da mesma forma que o espírito carrega consigo as suas conquistas morais e intelectuais, ele carrega consigo também as suas tendências negativas, aqueles defeitos morais que ele ainda não venceu. Então, numa encarnação, ele cultivou aquelas tendências negativas, desencarna, né? Vai sofrer as consequências desse estado vibratório dele no mundo espiritual, e quando reencarnar, vai trazer isso com ele. Se ele não trabalhou, não venceu, não despertou para uma outra realidade, ele vai encarnar com esses mesmos defeitos e vai apresentar esses mesmos efeitos. Aí a importância da educação. Os espíritos falam que a criança até os 7, 8 anos, ela está muito receptiva às influências, tanto boas como ruins. Ela absorve tanto as coisas com facilidade. Nessa fase, ela absorve com facilidade tanto as coisas negativas como as positivas. E é uma grande oportunidade para se modificar essas disposições íntimas da criança, quando ela traz já essas tendências ruins, os pais observarem e já começarem a trabalhar desde pequenos. E o que muitos pais não fazem, acham bonitinho, acham engraçadinho, né? Eu já vi isso, né? A criança falando palavrão, o pai achando engraçadinho, dando risada e tudo mais. E os pais ficam cegos, né? Nessa questão. E é ali, justamente aquele espírito está ali para ser ajudado nesse aspecto, né? Tá ali para isso, né? Muito bem. Podemos passar adiante? Ixi, agora não está obedecendo aqui. Donde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? Donde a precoce perversidade, se não da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos progrediram menos. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores, né? Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. É o que a gente estava falando, né? O espírito mostra aquilo que ele é, né? Que ele já traz de outras encarnações. Agora entra outro item, né? Sexo nos espíritos. Essa é uma questão também bastante interessante para a gente entender, né? Ainda mais como a gente hoje está vivenciando aí muitas questões ligadas ao sexo. Tem sexos os espíritos? Não como o entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Então, os espíritos não têm sexo da forma como a gente entende. Agora, como que é, os espíritos não entram muito em detalhes, né? Eles não entram muito em detalhes, né? Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos, né?
Agora, os espíritos que desencarnam muito apegados à sexualidade, até de uma forma como vício mesmo, né? Existe a viciação no campo sexual, esses no mundo espiritual vão continuar sentindo as mesmas tendências, as mesmas necessidades. Vão ficar presos a essas condições. Não que o espírito precise, mas ele está condicionado naquela situação. É como o espírito que desencarna e acha que ainda precisa de comida, mesma coisa, ou de bebida, ou de alguma droga, não é? Ele precisa? Na realidade, ele não precisa, mas ele está condicionado nisso. É um condicionamento muito forte, muito forte. Tem espírito que acha que se não comer vai morrer de fome, ele está desencarnado. E ele acha que vai morrer, ele tem aquele desespero mesmo, né? E a mesma coisa com o sexo, né? O espírito continua preso, continua condicionado, continua querendo procurar, né, satisfação de alguma forma. É um sofrimento para o espírito. É um grande sofrimento, né? E ele não se dá conta, porque tem as Não se mesmas dá sensações que o corpo. mesmo, As né? mesmas sensações. Ele não se dá, às vezes nem sabe que desencarnou. Como é que ele vai saber? É Não verdade. sabe. Agora, Ninguém se dá conta que espírito, desencarnou. Quantas décadas passam? muitos não têm ideia que desencarnou, mas tem aqueles que sabem que estão desencarnados e ainda acham que Exatamente. precisa do sexo, né? Como E precisa de dominando, né? comida e Nesse tudo caso, mais. como domina, né? Os outros Domina. que estão abaixo, até hierarquicamente falando, entre aspas, né? Hierarquicamente falando, que, Terezinha, eu gostaria de trazer aqui algo muito importante em relação a isso. Na literatura espírita atual, está se falando muito sobre o sexo no mundo espiritual. É algo que vamos voltar mais uma vez para saber diferenciar o que realmente seja um livro de conteúdo espírita. Retornando ao que nós estávamos falando em relação à mediunidade. Que, lastimosamente, livros espíritas atualmente se vende, é financeiro. Tá? Se olha muito o lado financeiro, lastimosamente. Lastimosamente. Então, saber diferenciar o que realmente é doutrinário. Por que isso? Há alguns anos atrás, chegou nas minhas mãos, no caso, acho que foi até meu esposo que comprou, e era um livro psicografado, e ele ficou muito interessante, porque ele gosta dessas coisas, de romance, entre aspas, porque tinha umas coisas, ações. Então, quando ele... mas esse livro espírita é muito bom. Eu achei estranho, porque ele não... Isso, foi ele que comprou. Eu comprei no supermercado. Comprei no supermercado. Quando eu fui ler, assim, meu Deus do céu. Mas isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é do espiritismo. É sim, aqui, ó, psicografia do espírito tal. Não, mas isso aqui não é de... Mas o conteúdo, o teor não é espírita, não é espírita. E o outro, realmente, em relação... Nossa, gravíssimo. Também espírita em relação ao sexo. Inclusive, dizendo o que se passava. Você deve conhecer, tem alguns livros antigos que falam sobre isso. Graves. O que ocorre em termos sexuais no mundo espiritual. Então, há de saber filtrar. A situação chegou num ponto, Zélia, tão sério, que essa questão de psicografia, porque quando fala que o livro é psicografado, chama mais atenção, né? Chama mais atenção daquelas pessoas que se empolgam com essas coisas, né? Que tem um autor famoso, aqui no Brasil pelo menos ele é muito famoso, que ele psicografou um livro onde diz que tem
gravidez, gestação e parto no mundo espiritual. Tá? Então, chegou nesse ponto. Entendeu? E os livros dele vendem bastante. Vendem bastante. E isso é muito grave, né? É muito grave, é muito sério. E, então, é isso. Né? Nem vou falar o nome, porque... Vale a pena mais sabermos que, como nós estamos estudando, diferenciar o que é de conteúdo doutrinário. Tive também a oportunidade de chegar em minhas mãos um livro que supostamente eu queria ler há anos, e não tinha tido essa oportunidade. Quando eu cheguei e fui ler, eu chamei a pessoa, porque conheço pessoas da editora, falei assim, mas o que é isso? Isso aqui não tem nada a ver com conteúdo doutrinário? Você conhece esse livro? Aí, não conheci, porque a pessoa é da editora e faz um trabalho muito bonito. Falei assim, então, ainda se edita ainda esse livro? Porque a gente, às vezes, sabe, Terezinha, se acha no dever também de estar comentando sobre esses livros. Dever, porque não tem lógica. Se não há como as pessoas diferenciar o que importa é o conteúdo doutrinário da parte financeira. O problema é que as editoras espíritas, entre aspas, espíritas, elas também têm não sei se são todas, né? Mas eu vi um escritor falar uma vez que ele queria publicar um livro, foi procurar a editora, e a pessoa lá da editora perguntou se era psicografado. Ele falou, não é psicografia, foi eu que escrevi. Falou, então você coloca que é psicografia que a gente vende mais. Aí ele decidiu não publicar o livro. Tem muito disso, gente, interesse financeiro, a gente precisa saber dessas coisas. As próprias editoras sabem o que vendem em termos do que se fala de espiritismo. Verdade. Se sabe que tem vários lados, tem vários, no espiritismo, supostamente, tem várias áreas. Filosofia, pedagogia, principalmente a psicologia hoje que está em alta, dentro, supostamente, do movimento espírita. Então, mas o médium está seguindo também o seu interesse, a sua forma de ser. Então, tem que saber o que é útil, o que está sendo útil esses livros, como estudo para nós. Uhum. Porque se você observa, abre os sites hoje em dia, você cai para trás. Então, é complicado quando não se tem a base saber filtrar. Eu vou sempre utilizar isso, os Terezinha, você me desculpa, porque é a base. Não, mas a gente tem que bater nessa tecla mesmo, Zélia, de estudar a base que é Kardec, estudar aprofundadamente. Aí você pode ler o que você quiser, nada é proibido de ler. Nós podemos e devemos ler de tudo, é que o tempo não dá para ler tudo, né? Mas a gente teria que ler de tudo que fale sobre o assunto. Mas se a gente tem a base, a gente vai saber separar, vai aproveitar o que é bom daquele livro. Tem livros que têm coisas boas, e alguma ideia lá que não bate, que não está certo, deixa aquela de lado. Vamos aproveitar o que é bom, não é? A gente não pode jogar tudo no lixo, né? Não é assim também. Mas a gente, para fazer isso, a gente precisa estudar mais aprofundadamente, para a gente não cair nesses erros, né? Muito bem. Questão 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Tem muito homem que não gosta de ouvir isso, não. Eu já vi espírita falar, eu acho que não é assim, não pode. Tem espírita que não aceita, né? Acha que isso daí não é bem assim. Mas é, né? 202. Quando errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher?
Nós sabemos já o que é espírito errante, né? Aquele espírito que está no mundo espiritual, mas que ainda necessita de reencarnar. Então, ele está entre uma encarnação e outra, aguardando uma nova oportunidade de reencarnar. Então, é errante por causa disso, né? Não é que é errante porque ele erra, não. É porque ele ainda não se fixou definitivamente no mundo espiritual. Ainda ele precisa reencarnar. Então, quando ele está no mundo espiritual, no estado errante, ele prefere o quê? Encarnar como homem ou como mulher? Aí o espírito responde, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Se ele, na próxima encarnação, as experiências como mulher vai ser mais importante para a sua evolução, ele vai escolher encarnar como mulher. Se for como homem, ele vai escolher como homem. Então, para o espírito, quando ele tem essa visão já, um certo entendimento, né? Ele já tem esse discernimento, ele vai ver o que é melhor para a sua evolução espiritual, né? Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres porque não tem sexo, como nós entendemos, né? Visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso o ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Simples, né? Não é simples? A mesma coisa, gente, de reencarnar em outros países. Você acha que nós vamos só encarnar? Eu vou encarnar só no Brasil, o outro só... Não! Nós vamos encarnar em... Eu preciso conhecer outras culturas, outras, né? Outras filosofias de vida, eu preciso conhecer, aprender... Não posso só conhecer o que o Brasil tem para me ensinar. Quando esgotar isso aqui, eu vou, né, aprender outras coisas, em outras culturas e tudo mais. Porque o espírito elevado, o espírito perfeito, ele evoluiu em tudo, em conhecimentos científicos, em tudo, não é? Em moral, em tudo. Então, é por isso que a gente precisa de tantas encarnações, né? De muitas e muitas encarnações. Inclusive até em outros planetas. Tem outros, com certeza. Tem outros. Nós viemos de outro planeta. Nós já viemos de outro, né? Nós já somos ETs. Nós já somos ETs. Fica mais fácil de entender, não é? E aceitar que existe vida em toda parte do universo. Sim. As nossas primeiras encarnações como seres humanos não se dão na Terra. Se dão em mundos ainda inferiores à Terra. Então, nós já viemos de outro, né? Então, nós somos seres, nós somos cidadãos do universo. Não somos só cidadãos do Brasil ou de qualquer outro país, nem só da Terra. Nós somos cidadãos do universo, né? Nossa mente ainda é muito pequenininha para entender isso, né? Nós não temos capacidade, mas... Por isso que eles falam tão bonito, não, Terezinha? O universo, que vai nos ligar o que? A fraternidade. É lindo quando eles utilizam o universo essa é a parte nossa da fraternidade. Né? Fala, Sandro. Não, é o seu Odilson. Ah, o seu Odilson? Fala, seu Odilson. Eu falei que o universo é a nossa pátria. Nossa pátria. Como é que fala? Há muitas moradas na casa do Pai, né? A casa do Pai é o universo inteiro, né? Vários planetas, né? Bilhões. É por isso que essa interação sempre, essa imigração de planetas e não planetas. Na próxima, pedir a Deus para encarnar na Itália ou na Suíça. Depende vai depender da necessidade do senhor, né, senhor Dilson? Senhor Dilson, aqui faz frio. Não tem problema, não, eu me adapto. Onde você está, Sandro? Onde você está? Eu também estou na Suíça. Aonde? Na Suíça, em Neuchâtel. Na Suíça. É frio aí, hein? Nossa. Aqui é. Eu conheço por filme, viu? Eu nunca fui, não. Ok. Mas é bonito, né? Lindo, maravilhoso. Mas viu, senhor Dilson, quando o senhor estiver no mundo espiritual, na erraticidade,
O senhor vai pesar muito, o senhor vai... será que se eu nascer na Itália vai ser bom para a minha evolução? Ou é melhor continuar no Brasilzinho aqui? Ou ir para a África, seu Dilson. Ou para a África, será? Não é assim, Gente, é pode o ser. espírito necessitar. A Onde gente houver está nisso necessidade de egoísta, escolhe o progresso, melhor. ele vai, seu Dilson. Né? Nós somos egoístas, queremos o melhor dos países. Olha, eu só espero não ir lá para aqueles lados lá onde a mulher não tem direito nenhum. Aquela parte do Afeganistão, lá. aqueles lá. Eu vou morrer logo se eu for para lá, porque eu não vou me conformar não com aquilo. Dona Terezinha, você pode ir para lá, mas vai como homem. Mas aí tudo bem, aí eu vou como homem, mas procurar Para mudar aquelas ideias, né? Exato. Mudar aquelas ideias lá. Aí sim. Mas como mulher, eu não vou durar muito lá, viu, Sandro? Porque eu não vou me conformar, não. Mas, Terezinha, no trabalho do mestre não temos que escolher lugar, não. É onde ele achar que nós devemos. Não, até se for o caso, dá para escolher, né? Se a gente tiver discernimento para isso, a gente pode sim. Mas não sei se a gente tem... É o que nós estamos estudando, sou disso. Né? Então, é por isso que é bom conversarmos também, nós estamos estudando sobre isso, de acordo com a necessidade do espírito. Quando há uma conscientização, quando ele já pode escolher, quando escolhe, quando está com essa capacidade, aí ele vai chegar no mundo espiritual, sim, consciente das suas necessidades. Eu tenho muita assim, atração assim, pela França, não sei por que eu tenho. Eu gosto, aquilo... Nunca fui para a França. Aliás, eu viajei muito pouco. E... eu não sei, mas não, eu não penso numa outra encarnação, encarnar lá, porque eu não sei se vai ser bom para mim, para minha evolução, para o meu aprendizado, eu não sei, né? Mas eu tenho uma vontade muito grande de conhecer a França, né? Paris, eu tenho. Não tive oportunidade até agora, nem sei se vou ter, mas não tem importância, eu fico gostando de longe mesmo. Uai, Terezinha, que é isso que você está falando? Quando nos desdobramos... E quando nos desdobramos fisicamente falando, temos também, podemos fazer isso. Eu também não conheço, mas mesmo estando aqui, não tenho condições de estar fazendo essa viagem. Mas podemos sim fazer e auxiliar, incluso os grupos de lá. Sim, com certeza. Para o espírito não tem fronteiras, né? Muito bem. Outro item, parentesco, filiação. 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas? Ou se limitam a lhes dar a vida animal, a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Bem complicada, né? Essa perguntinha de Kardec foi bem complicadinha, né? Primeiro ele está perguntando se os pais transmitem para os filhos uma parcela de suas almas, né? Ou se dão só a vida animal e mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral, né? O espírito responde: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Os pais não vão dar uma parcela de suas almas, né? Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, é uma outra coisa interessante de a gente entender que os pais transmitem apenas características físicas para os filhos. Só físicas. Características morais e intelectuais, não. Né? Isso é do espírito mesmo. Tá? Apenas as características físicas. 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Será que nós temos mais parentes, mais familiares do que esses que nós conhecemos? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Então, imagina, né? Muitas e muitas encarnações. Quantos pais nós já tivemos? Quantos filhos? Né? Quantos maridos? Quantas esposas? Quantos irmãos? Não é?
Então, eu acredito assim, né? A nossa família espiritual, ela vai aumentando. Nosso parentesco espiritual, né? Nós vamos criando, né? Vamos colecionando, vamos dizer assim, cada vez mais parentes, né? Familiares do ponto de vista do espírito. Isso é muito legal, né? É muito interessante isso. Né? Lógico que no mundo espiritual acaba essa coisa, meu marido, minha mulher, meu filho, somos espíritos, né? Somos todos irmãos. Na realidade, somos todos irmãos, né? Então, vai aumentando, né? Pela lei da reencarnação, nosso parentesco familiar vai aumentando cada vez mais. Né? E vamos nos reencontrando. E vamos nos reencontrando, com Vamos nos certeza. reencontrando. Muitas vezes fica naquela coisa de ficar só na família. E é muito mais aquém. Nós não temos ainda essa visão do que vem a ser realmente fraternidade universal. Olhar para a unidade em si. Porque quantas vezes, como nós estamos fazendo aqui, sabe lá se eu não tenho o carinho, se você foi minha mãe, minha irmã, em encarnações passadas, estamos nos reencontrando. Então, Sim. vai muito mais além do que podemos entender. Verdade. Verdade. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, aquela história, né, da gente encontrar uma pessoa, às vezes, pela primeira vez, e a gente sente uma ligação, uma simpatia, fala, nossa, parece que eu já conheço ela há tanto tempo, né? Isso é muito comum, né, acontecer. Isso é ligações anteriores, geralmente são ligações anteriores, né? Então, um barulho aqui de ambulância está atrapalhando? Não? Em compensação, 200... tem outros que a gente sente até mal perto. Sim, também tem o oposto, né, senhor Dilson? Tem o oposto também. Nossa, que barulho. É o outro lado da moeda. Né? Tem o oposto. Encontrar uma pessoa, nem conhece direito, mas sente aquela, né, uma certa rejeição, uma certa animosidade, né? Pode ser uma ligação do passado que não foi muito boa, ou então mesmo um espírito, uma pessoa que a gente conhece com o qual a gente não tem afinidade, não tem sintonia nenhuma, né? Ideias diferentes, modo de pensar, de agir diferente, né? Isso também pode acontecer. E dentro da mesma família, às vezes, dentro da mesma família, temos, às vezes, esses espíritos que não têm ligação com, às vezes, com os irmãos, mas às vezes está ligado mais aos pais, ou a mãe, pai. Então, não propriamente dito como nós aprendemos no Evangelho, que tenha, às vezes não é assim, não é? Como aprendemos não, como interpretamos, porque às vezes podemos ter vários irmãos, mas não necessariamente eu tenha afinidade espiritual com eles. Talvez ao contrário. Não, vamos dizer, são os pais. Não, isso também é muito comum, né? Mas a gente pensa outra coisa nessa, Terezinha, a gente vai pensar outra coisa, que se está reencarnado na família é porque tem uma afinidade espiritual, mas não propriamente dito, como antigamente que se tinha vários filhos, imagine, 8, acima de 8, às vezes 10, então, hoje em dia, quando você é pequeno, é mais fácil notar, mas naquela época, bom, se bem que hoje tem bastante, né? Não necessariamente todos os irmãos tinham uma ligação. A gente aprende com a doutrina espírita que muitas vezes espíritos que foram até inimigos em outras encarnações podem nascer na mesma família para se ajustarem, né? Para encontrarem a ligação, o equilíbrio, para se perdoarem, né? Porque muitas vezes surgem conflitos entre eles, e ali é uma oportunidade de perdão, de
reconciliação entre aqueles espíritos. Não sabe o que aconteceu lá atrás, mas aquilo aflora, né? Aquele sentimento aflora diante de algumas crises, de alguns conflitos. Então, é o momento, a oportunidade que a lei de Deus está nos dando para amenizar aquela inimizade, para, né, aparar as arestas, porque o objetivo é a reconciliação, com certeza. O objetivo é Seu Odilson quer falar. Ô, seu Odilson, fala aí, pode falar. Eu sou um exemplo. Da minha família eram 10 irmãos, acho que 2 já faleceram. E pelo que eu sentia lá na roça, que a gente morou na roça, nenhum deles gostava de mim. Eu acho que o problema era eu, não sei. A doutrina espírita só a doutrina que explica. O certo é inimigo do passado, não se entenderam no passado. Né? Fazer o quê? E eu não quero entrar em detalhe, não, mas tinha uma irmã até hoje, faz trabalho em terreiro para prejudicar a minha e a minha esposa. Então, mas ainda bem que o senhor tem um entendimento, né, seu Odilson? Isso, o senhor não cultiva nenhum sentimento negativo. Eu oro por eles todo dia. Isso, a melhor coisa, fazer preces por eles, né? E a melhor coisa. Porque a prece, o senhor enviando essa vibração boa, né, anula a vibração negativa deles para com o senhor, né? E eu frequentei uma casa espírita aqui que o médium era vidente, ele falou que eu já morei no sul da França e era senhor feudal. Está mais ou menos explicado. Eu não quero saber. Eu não quero saber que eu fui, não, viu, senhor Dilson? Não, mas ele que falou, mas de repente tem a ver um pouco com essa antipatia do meu irmão. Pode ser. Pode ser e pode não ser, seu Dilson. Aí o senhor teria que comparar. Foi o que nós havíamos comentado, não é assim. Não é assim. Pode ser, pode não ser, não estou dizendo que pode ser, como pode não ser. Eu não tenho simpatia nenhuma pela França, eu tenho pela Itália, mais pela Itália. E pelo Brasil, né, Sr. Dilson? Hein? E pelo Brasil. Pelo Brasil, claro. Eu estou aqui, eu tenho, claro, eu falei Itália. Mas às vezes, estamos brincando, mas às vezes ele tinha que cumprir uma tarefa no Brasil. Escolher o Brasil. Então, somos universais. Nós iremos estar aonde necessitarmos, no momento também. Tanto que a minha filha casou com um suíço e mora aí há mais de 12 anos. Na cidade, claro. Bom, vamos lá, então. Um abraço. Tamo junto. Questão 205. Há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura a destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência atual. Quer dizer, tem gente que acha, pelo menos no tempo de Kardec tinha, né, pessoas que achavam que a doutrina da reencarnação destruía os laços de família, né? O espírito responde que, pelo contrário, ela distende, ela aumenta os laços de família, né? Ela reforça e não destrói, né? Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família, né? Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no nosso servo, né, um empregado, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, ela distende, né, aumenta os laços, não prejudica os laços de família, né? A gente aprende até a ver numa pessoa que às vezes é um vizinho, um amigo, uma pessoa mais distante, a gente pode pensar, essa pessoa pode ter sido um familiar meu numa outra encarnação. Pode ser, né? E a gente, com essa mentalidade, a gente vai ter tem a oportunidade, né, de ter um relacionamento bom com aquela pessoa, né? Então, é tudo uma questão de discernimento, e esse discernimento a gente
conquista através desse estudo, desse entendimento da lei da reencarnação. E é belo, não, Terezinha, é belo no sentido no que nós estamos falando em relação aos laços de consanguinidade, porque observem que às vezes na nossa família existe uma secretária doméstica que está nos auxiliando, uma faxineira, ou o que quer que seja, e uma criança é tão ligada a elas e vice-versa, e muitas vezes a própria pessoa tem um amor, tem um carinho que os próprios pais ou a mãe, ou quem quer que seja, não tem pelos filhos, por essas crianças. É muito lindo. Verdade. São as ligações, né? As ligações profundas, né? A gente está longe de saber, a gente está longe de conhecer. Não temos nem noção mesmo. Não. E a gente vê, né, como a gente tem no Evangelho lá, aquela história da rainha, ela foi rainha da França, né? Vocês viram? Já leram lá, né? Que ela era uma rainha orgulhosa, né? Uma rainha muito orgulhosa, se achava melhor que todo mundo, superior a todos, porque ela era rainha, ela mesma contando. E que aquelas pessoas que estavam abaixo dela, ela desprezava, porque não tinha o sangue real, né? O chamado sangue real, né? E ela achava que quando ela morresse, ela ia ser recebida como rainha do outro lado, né? No céu, sei lá, ela ia ser recebida como rainha. E ela encontra uma situação completamente diferente, uma situação difícil, complicada, e pior ainda, vendo acima dela muitas daquelas pessoas que ela desprezava. Estavam numa situação espiritual muito melhor que a dela, né? E ela reconhece, então, nesse sentido, ela estava já numa situação melhor, porque ela já estava reconhecendo tudo isso. Que no mundo espiritual não são os títulos que valem, nem a posição social que a pessoa ocupa, os títulos que ela tem, o cargo, não é isso que importa, né? É a forma como ela viveu, como ela se relacionou com as pessoas e tudo mais, né? E é interessante isso. Aqui nós já vimos, né? Já. Então, vamos passar para frente. 205A. Ela, no entanto, diminui a importância, a reencarnação, né? Diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pessoa pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Eu acho tão importante isso, tão importante, num mundo onde existe tanto preconceito, não é? Em todas as partes do mundo, Gente, a gente pode reencarnar na posição daquele que a gente tem preconceito, algum tipo, naquela situação. Não, para quê? Para aprender, para ter as experiências, para, né? Tudo faz parte do aprendizado, aquisição de experiência, aquisição de conhecimento, tudo visando a evolução. Tudo visa a evolução, nada é para prejudicar, tudo visa a evolução. Então, se essas ideias fossem bastante disseminadas, ia combater muito o preconceito, qualquer tipo de preconceito, né? Ia melhorar essa questão, né? Então, olha, aí a pergunta de Kardec, né? Está na pergunta de Kardec. Aí o Espírito responde, é exato, mas essa importância assenta no orgulho, quer dizer, a importância que se dá à genealogia, quer dizer, os meus antepassados, né? Meu pai foi isso, meu avô foi aquilo, aquela coisa do orgulho, né? É que acaba prejudicando, né? É como a rainha lá, o sangue azul, o sangue real, tudo isso é coisa tão, tão pequena, né? Tão pequena, é uma ilusão tão grande, que isso não existe. Isso aqui é uma situação que estamos passando momentaneamente, né? Se hoje uma pessoa tem um cargo, é momentâneo, isso aqui acaba logo. Se ela tem um título, isso aqui também vai acabar logo, não é? E a pessoa se apega nisso, se apega nisso.
que se assenta no orgulho, na vaidade, né? Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria, né? Ficaria com vergonha de contar como ascendente honrado sapateiro, teria vergonha de falar que o antepassado dele foi sapateiro, ele se orgulharia de descender de um gentil homem devasso. Olha, gente, é sério isso, hein? Que aquele meu antepassado foi um corrupto, foi um desonesto, mas ele ocupou uma posição de destaque. Então, eu me orgulho desse meu antepassado. A mentalidade do ser humano é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são. Que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Acredito ou não, aceito ou não, né? As pessoas, os espíritos vão continuar desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, em muitas posições diferentes, em muitas situações diferentes, para aprender, para evoluir, para crescer. Né? Existe na nossa própria existência, na nossa atual existência. Temos fases em nossas vidas, onde são verdadeiros testes. Verdadeiros testes. E se persistirmos nesse orgulho, nesse ego exacerbado, o que vai acontecer? Vai sempre existir mais e mais e mais testes. Porque é muito pequeno, nós ainda não conseguimos administrar. Às vezes, o que nós estamos estudando, aprendendo, e trazer para o dia a dia, é muito pouco. Da mesma forma que um tem, pode se perder tudo. E ter que recomeçar para gradualmente adquirir, ou pelo menos brotar, despertar a humildade. Porque, como nós falamos anteriormente, temos tendências, temos habilidades muito boas, muito nobres, mas e como estamos em termos morais? Isso. Temos ainda muito que vencer em nós, né, Zélia? Muita coisa. É isso que nós estamos aqui, e que também nos dá o consolo, nos consola que tudo isso passa. E que muitas vezes o que nós estamos falando somos nós mesmos que pedimos. E colocamos culpa na vida, nos outros. Em Deus. Em Deus. Aí piorou. Não queria nem falar. Mas... É isso aí. Bom, só a primeira frase lá em cima, pode ler para mim, que também está tampando agora? Só a primeira lá em cima, do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes, da mesma maneira, da mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja um ridículo? Não pode, não é por causa disso que a gente não tem que respeitar os antepassados, né? É claro que sim. Então, como o Espírito responde, de modo nenhum, todo homem deve considerar-se ditoso, feliz, por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Então, reconhecer os espíritos realmente de valor, né, que pertenceram a nossas famílias, e ter esse respeito para com eles. Não orgulho bobo, né? Não aquele orgulho levado pela vaidade, nada disso, mas um respeito, né? E uma consideração. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos de família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Então, os espíritos, eles também desenvolvem afeição, né? Mesmo por pessoas que ainda eles não tinham ligações anteriores,
mas simpatizam com certas famílias, né? E pedem para reencarnar naquela família, né? Às vezes, tem ligações com o passado, às vezes não, né? Ó, são atraídos para tal ou qual família pela simpatia, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram, né? Mas ficais certos de que os espíritos dos vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Então, que nós já conversamos sobre isso, né? Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons conselhos que vos deram. Então, para eles é muito mais importante que a gente siga os bons exemplos que eles deixaram do que ficar cultuando por orgulho se eles tiveram algum título importante, alguma posição importante. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. O espírito verdadeiramente que já tem uma elevação, um entendimento mais elevado das coisas, não precisa ser perfeito, mas já tem um entendimento, eles querem ser lembrados pelas coisas boas, né, que eles fizeram, pelos bons exemplos que eles deixaram, não pelos títulos que eles tiveram, não pelas posições que eles ocuparam no mundo, que isso é tudo passageiro, tudo efêmero, né? E eles sabem disso. Acho que chegou a hora, né? Sim, chegou a hora, sim. Então, você quer deixar alguma reflexão? Alguém quer deixar coisa que para a gravação? Olha, esse capítulo do Livro dos Espíritos, ele é longo, mas é tão interessante, é tão importante, que eu achava até interessante se alguém pudesse ler em casa, porque depois que tem as questões, tem as considerações sobre a pluralidade das existências. É enorme, é bem grande. Então, se todo mundo lesse antes da apresentação, né, que a semana que vem é você, né, Zélia, que vai apresentar, né? E se lerem antes, vai enriquecer muito mais, porque pode surgir alguma colocação, né, algum debate, alguma ideia que a gente pode trocar ideias, né? Eu acho interessante dar uma lida antes. As considerações é bem longa e muito importante. Procurando saber quem será, porque eu fiz a agenda e eu tento na próxima semana. Na quarta-feira não, será a Marizinha. Mas ela não foi a semana passada? Não, Não? no dia 7, não é isso? Dia 7/12. Hoje você, então na próxima será ela. Ela? Então, tá bom. Tá. É muito interessante, e principalmente para finalizar, é que às vezes nos esquecemos de agradecer aos nossos ancestrais. Isso. Graças a eles é que estamos aqui. Isso mesmo. Muitas vezes se tem vergonha pelo fato de serem pobres, mas com uma questão em termos financeiros assim, inferiores a nós, nós esquecemos de agradecer. E às vezes queremos até esquecê-los. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Estaríamos aqui, verdade. Bom, para quem sabe, para observar, o plano espiritual, o planejamento de uma encarnação é impressionante. É tudo minuciosamente pensado. Não é que começa, ó, bem antes, até chegarmos aqui. Se contarmos o número de pessoas que passamos, ou seja, tiveram antes de nós, até chegarmos à nossa atual existência, era agradecer, mesmo apesar de tudo. Tudo que passamos, mas agradecer. Só agradecimento. Bom, então vamos parar por aqui. Agradeço muito, minha irmã. Muito obrigada. Eu agradeço bastante de poder estar aqui, de estar com vocês, da gente trocar essas ideias, né, tão importantes para nós. Agradeço muito a atenção de vocês. Até a próxima.